quero terminar de falar hoje sobre o falso profeta. Começamos domingo passado. Domingo passado foi a chegada do encontro, né? E nós estávamos um pouco agitados. Então eu decidi falar só um pouco. E hoje vou continuar falando um pouco sobre o falso profeta. Amém? Apocalipse capítulo 13, verso de número 11 em diante. E vi subir da terra outra besta. Tinha 2 chifres semelhantes ao de um cordeiro, e falava como dragão. Esse é o falso profeta. Exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal foi curada. Quem é a primeira besta que a chaga mortal foi curada? O anticristo. Quem é a segunda besta? Então perceba que, como João Batista, foi isso que eu falei semana passada, como João Batista preparou o caminho para Cristo, o falso profeta vai preparar o caminho para o anticristo. Perceba o detalhe no texto, verso 12. Exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra, diga a terra, e os que nela habitam adorem a primeira. Então olha para mim, essa segunda besta que sobe da terra, que é o falso profeta, ele não quer adoração para ele. Ele quer que adorem a primeira besta, que teve a chaga mortal curada, ou seja, o anticristo. Os irmãos estão aí? Está ficando claro para os irmãos? Então, preste atenção. Por que ele é chamado de besta que sobe da terra, e ele não tem 10 chifres como a primeira besta, só 2 chifres? Porque provavelmente esse homem será um profeta, que unirá novamente os 2 povos. Que 2 povos, pastor? Os 2 povos descendentes de Abraão. Os irmãos estão aí? Olha para mim. Deus prometeu a Abraão um filho. Sim ou não? Sim ou não? Um filho da promessa. Quem é o filho da promessa? Isaque. Mas Abraão tentou ajudar Deus. E como a esposa de Abraão, Sara, era estéril, ele decidiu, junto com a esposa e com a empregada, dormir com a empregada, para ter um filho, porque ele pensou assim: Deus me prometeu um filho. Presta atenção, a minha esposa é estéril, não pode ter filho, então eu vou ter que dar um jeito. Como é que eu vou dar um jeito? Bom, só tem uma forma. Vou dormir com a concubina, com a empregada. Eu vou dormir com ela e aí tem um filho e vai ser esse o filho da promessa. Dormindo com Agar, ele tem Ismael. Amém? Presta atenção. Deus viu tudo, irmão. Presta atenção. Deus viu eles combinando. Deus viu eles preparando a cama para deitar junto. Não sabemos se foi uma noite só, se foi mais de uma noite. Deus estava vendo tudo, e Deus estava lá assim, ó. Diga assim, por quê? Porque você tem livre-arbítrio. Depois que ele fez o filho, aí Deus veio. O menino já estava grande. Aí Deus falou assim, é o seguinte, pega o menino e manda embora, porque ele não pode reinar junto com o filho da promessa, que é Isaque. Aí Abraão tem que pegar a mãe do menino, pegar o menino, dar pão e água para eles e dizer, vai embora, porque Deus mandou embora. Os irmãos estão aí? Mas Deus fez uma promessa para Ismael, que dele viria 12 príncipes, que são os árabes hoje. Os irmãos estão aí? 12 nações, 12 príncipes e 12 nações fortes. Então, formou-se 2 raízes de Abraão. Os descendentes de Ismael, os irmãos estão aí? E os descendentes de Isaque. Israel e os árabes, hoje, os irmãos estão aí? Dois grandes povos, de onde vem o Islã, o islamismo, cujo profeta é Maomé, cuja sede de adoração é Meca, e Israel, cujo profeta ou Messias é Jesus Cristo, embora eles não creiam que seja, e o lugar de adoração é Jerusalém. Esse falso profeta
ele tem 2 chifres, por quê? Porque ele vai unir essas 2 nações, é só 2 governos. Os irmãos estão aí? E por que ele sobe da terra? Porque ele vai aparecer no deserto, como João Batista. Onde é que João Batista pregava? Apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia. Os irmãos estão aí? Então é uma besta que sobe da terra, que sobe do deserto, vai unir os 2 povos. Ele quer adoração para ele? Não, ele quer que adorem o anticristo. Os irmãos estão aí? E ele vai usar alguns métodos para levar as pessoas a se renderem ao governo do anticristo. Verso de número 13. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à vista dos... Falamos sobre isso domingo passado. É a principal característica de Elias. Porque os judeus esperam o Elias que havia de vir. Verso 14. E enganam os que habitam na terra, com sinais que lhe foi permitido que fizesse na presença da... Diga assim, engana com sinais. Diga de novo, diga engana com sinais. Sabe qual que é a forma mais fácil de enganar pessoas? Na religião, com sinais. Os irmãos estão aí? Olha para mim, irmão. Tome cuidado com falsos milagres. Tome cuidado com falsos milagres. Tem gente que simplesmente não tem caráter e nem vergonha nenhuma na cara. E fica enganando o povo com falsos sinais, com falsos milagres. Os irmãos estão aí? Quase falei. Não vou falar. Não vou. O Eliane já está assim, ó. Colhido lá. Não vou falar. Mas olha para mim, irmão. Quando Deus opera algo, Deus faz de forma escancarada. Amém? Presta atenção. Cuidado com gente que faz milagre de... Não posso falar, eu posso falar. Você sabe por que eu estou com medo de... Não estou querendo falar? Não medo, mas não estou querendo falar? Porque eu tenho tanto amigo que faz isso. Mas olha para mim. Cuidado com gente que faz crescer isso, crescer aquilo. Cresce braço, cresce perna, cresce não sei o quê. Mas é o único tipo de milagre que faz. Não vê um enfermo curado. Não vê algo realmente que não seja ilusão de ótica. Cuidado com isso. Cuidado com os falsos sinais. É a forma mais fácil. Eu fui muito enganado no meu tempo de igreja. Eu tenho 21 anos de igreja. Fui muito enganado. Irmão, todo tipo de falcatrua que você imaginar. Sabe? Gente pilantra mesmo. Pilantra. Porque, presta atenção, quando fala de milagre, todo mundo fica, sabe, maravilhado. Todo mundo fica... E olha para mim, quando Deus faz milagre, irmão, Deus faz de forma simples, Deus faz de forma humilde, e Deus faz de forma escancarada. Tinha o câncer, não tem mais. Acabou. É assim. Consegue entender ou não? Os irmãos estão aí ou não? Agora, pastor, você é muito cético. Posso ser, irmão, mas eu já fui muito enganado. Eu lembro de um irmão, o pastor Diego vai lembrar, que ele fazia sair uns trem da barriga do povo. Jogava um óleo lá e esfregava, saía um negócio da barriga do povo. Irmão, e saiu tanta coisa da barriga do povo, só que ninguém ficou curado. Aí depois eu fui descobrir. Lá em São Paulo tem uma rua que vende só tranqueira evangélica. Cacaieira, sabe? Uma rua inteira. E lá compra esse óleo, que se você pôr na pele e esfregar, ele sai um negócio preto. Como que se tiver, é tipo como se fosse a sujeira, sabe? E tudo falcatrua.
e o irmão levou dinheiro para comprar uma Kombi e ir embora. Cuidado. Amém, irmãos? Cuidado com falsos sinais. Porque é a forma mais fácil de enganar a gente. Eu já fui no dente do ouro, que nasce dentro de ouro. Eu já fui no dinheiro que aparece na conta no banco. Eu já fui em tudo que você imaginar de coisa, eu já fui. Se você procurar os mesmos pregadores hoje, nem pregar, pregam mais. Porque a maioria deles foi desmascarado. Então, cuidado. Amém, irmãos? Preste atenção. Deus faz milagres. Amém? Deus faz milagres. Eu não estou dizendo que Deus não faz milagres. Deus faz milagres em nome de Jesus. Eu só te peço que tenha cuidado com sinais, porque os sinais fica fácil. Olha para mim. Tem algumas pessoas que se propõem a ser o curandeiro gospel. Você vai lá, tem uma profecia para você. É bandeja de ouro, é chave não sei das quantas, a pessoa se vê na obrigação de ter uma palavra de Deus para todo mundo. Irmão, não entra nessa. Não entra nessa, você vai ser enganado. Os irmãos estão aí? Quantos estão conseguindo entender o que você está querendo dizer? Tem muita falcatrua, irmãos. Tem muita gente mal intencionada. Tem muitas pessoas que perderam o temor de Deus. Não tem temor de Deus. Tem gente pregando o evangelho sobre os púlpitos que nem mais crê em Jesus. Não crê na volta de Cristo. Não crê em pecado. Um dos grandes pastores do Brasil aí, eu tive a infelicidade de vê-lo, dizer que não, depois de pregar para uma multidão de mais de 1000 pessoas, dizer que não cria mais em Jesus Cristo, não cria na volta de Jesus, não acreditava mais em pecado. E nesse dia tomando cachaça, tomando uísque, depois da pregação. E na época, as pessoas do Brasil o idolatravam. Há poucos dias atrás eu vi a notícia, ele mesmo dizendo, não foi notícia, ele dizendo, está numa clínica de reabilitação. Por quê? Porque se arrebentou com tudo com a vida, voltou a usar crack, sabe? É uma pena, mas olha para mim, tem muita gente por aí que não tem temor de Deus, tem que tomar cuidado. Amém, irmãos? Quantos estão aí? O que o falso profeta vai usar para enganar o povo? Sinais. Amém? Continuando. Dizendo aos que habitam na terra, que fizessem uma imagem, a besta, que tinha ferida da espada e vivia. Diga assim, fazer uma imagem. Construir uma imagem. Então olha para mim, provavelmente, essa imagem principal da besta, uma estátua de fato, do anticristo, que é a besta, vai ser colocada lá no templo em Jerusalém. Os irmãos estão aí? Outro problema, diga por quê? Porque judeu não adora imagem. Quando for colocada essa imagem lá, o que os judeus vão entender? Esse aí não é o Messias. Porque o judeu é proibido pela lei de fazer, adorar ou servir qualquer tipo de imagem. E o falso profeta, para gerar mais honra e glória para o anticristo, vai fazer com que se faça uma imagem. Qual é o problema? Que essa imagem é um pouco diferente. Observe. 15. E foi concedido que desse espírito a imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da... Olha para mim, quando ele levantar a imagem, lá no templo, ele vai querer que os judeus adorem. O que o judeu vai falar? Não adoramos. Então começa a matança. E a perseguição para os judeus. Lembra que Jesus falou, lá em Mateus 24, abre lá Mateus 24, marque aqui que a gente vai voltar, verso de número 15, vê o 15. Quando, pois, virdes
que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, é uma parte do templo. Quem lê, entenda. 16. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que estiverem sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa da sua casa. Os que estiverem no campo, não volte atrás a buscar suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentam naqueles... Olha para mim. O que é a abominação no lugar santo? É a imagem. Colocou a imagem. Tá lá, tá. Qual que é o conselho de Jesus? Corre, porque todos que não adorarem a imagem serão mortos. Os irmãos estão aí? Acredite, irmão, se você estiver aqui nessa época, espero que você não esteja, mas se você estiver aqui, você vai ouvir falar disso na televisão. O líder mundial ergueu uma imagem dentro do templo em Jerusalém, e as pessoas do mundo inteiro estão vindo para adorar a imagem, e os judeus sendo perseguidos e massacrados, porque eles não vão se dobrar diante de uma imagem, porque judeu não adora imagem de escultura. Qual que é o detalhe? Observe, essa imagem tem espírito, e ela fala. Coisa do Satanás, irmão. Pastor, isso não existe. Olhe para mim. Existe. Acredite em mim. Eu já ouvi e vi bonecos falarem. Acontece constantemente quando você vai fazer libertação com criança. Às vezes a criança não dorme, dando problema em casa, totalmente pirada em casa, você vai lá orar, tem alguma coisa com os brinquedos. Eu já vi boneco falar. Fala. Eu detesto boneco, irmão. Você não tem noção. Eu não durmo no lugar que tem boneco. Não durmo. Assim, a minha esposa, ela guarda lá um bonecão feio, lá, não sei onde está aquele boneco. Um bebezão. Não está mais lá? Graças a Deus. Que eu falei, em casa eu não quero esse treco não. Presta atenção. Não gosto. Eu não gosto. Pastor, o que tem? Não tem nada, irmão, talvez, mas eu não gosto. Eu não gosto dos bichos, não gosto. Presta atenção. A imagem do anticristo, com o Espírito, vai falar. Os irmãos estão aí? Vai ser uma cena estranha, irmãos, mas isso vai acontecer. E isso eu já vi bonecos falando. Minha sogra também já viu. Moreira Salles foi expulsar demônio, foi lá na casa da mulher para expulsar o demônio. Um bichinho só de espuma, sem pilha, não é que falou que tem lá, te amo, aquele não. Fala com voz grossa, de capeta mesmo. É assustador, irmão. Eu orei por... Quantos lembram da Copa da Jabulani? Quem lembra da bola Jabulani? Da África. Irmão, o que eu orei por criança por causa daquela maldita bola, não foi brincadeira. Olha que coisa esquisita. Era tirar a bola do quarto, a criança dormia a noite inteira. Cuidado, irmãos. A gente às vezes não dá muita importância para as crianças, mas o diabo sabe que é aí que está a fonte. As crianças são a fonte. Então nós precisamos fazer o que estamos fazendo aí. Elas estão lá agora aprendendo a palavra de Deus. Amém? 16, continuando. E faz que todos, pequenos, grandes, ricos e pobres, então, o falso profeta faz que todos, pequenos, grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas. Pastor, que sinal que é esse? Verso 17. Para que ninguém possa comprar ou, senão aquele que tiver o sinal. Então olha para mim, pastor, isso aqui é a marca da besta. A famosa marca da besta. Presta atenção. Pastor, o que é a marca da besta? O que é especificamente eu não posso te falar. Porque a Bíblia não diz o que é. Só diz que estará na mão ou mas a Bíblia diz que para que serve.
Para que serve a marca? Comprar e... Então, obviamente, se deduz que está ligado com o mercado financeiro. Os irmãos estão aí? Ou seja, do meu ponto de vista, e aqui é o meu ponto de vista porque a Bíblia para aqui. O que é a marca da besta? Uma única moeda mundial, vinda desse governo, amém? Que não é física. É uma moeda virtual. E por que mão e testa? Quantos estão aí? Por que mão e testa? Porque, presta atenção, como é que você compra hoje? Tem umas coisas que está ficando muito, está muito na cara. Eu tenho, por exemplo, um aplicativo aqui, chamado PicPay. Quem já viu esse aplicativo? Para que serve esse aplicativo? Para você pagar. Com que dinheiro? Não precisa de dinheiro físico. Você chega perto de alguma coisa e paga. O relógio. Então, eu cadastro lá minha conta bancária, eu compro em um lugar, se tiver uma máquina, eu chego com o relógio perto, eu passo o relógio perto da máquina, está pago. Os irmãos estão aí? Cartão de crédito. O que é um cartão de crédito? É um dinheiro virtual. Porque olha para mim, você vai lá e compra um carro. Tem gente que compra carro no cartão de crédito. Cadê o dinheiro? Não tem. De forma online, saiu da sua conta, o que também não existia na sua conta, porque só tinha número lá, e foi para a conta lá do outro lugar, sem que você... Agora, olha para mim, essa transação, ela será de uma única moeda. Então, quem não tem a marca, não pode nem comprar e nem vender. Por quê? Porque, presta atenção, o real não vai valer mais, o dólar não vai valer mais. Vai haver, irmãos, preste atenção no que eu estou te falando, que também está ligado com esse coronavírus aí. As moedas que existem hoje, elas vão quebrar. Os irmãos estão aí? Vão quebrar. E vai haver uma única moeda. Por quê? Porque olha como é que funciona hoje. Falei isso para os irmãos, não sei que dia que eu falei isso para os irmãos. Quanto que vale o real frente ao dólar hoje? Um dólar equivale a quase 5 reais. Olha, presta atenção, irmão. O cara trabalha lá e ganha $1. Amém? Você tem que trabalhar aqui 5 vezes mais para ganhar $1. Não é uma desigualdade? Sim ou não? Sim ou não? Sim. E se todo mundo ganhasse igual? Equilibraria, o mundo ficaria melhor, sim ou não? Essa é a proposta. Os irmãos estão aí? Isso vai acontecer. Então olha para mim, o que é a marca da besta? O que é especificamente não posso te falar. Eu falo para que serve, porque a Bíblia diz para que serve. Para comprar e para vender. Então olha para mim, você não pode vender, por quê? Porque se você não está inserido nesse sistema, você não pode receber. Você vai receber o quê? Eu quero receber em real, meu filho real já foi. Eu quero receber em dólar. Não, dólar não tem. Só tem essa moeda. E por que você resiste em se adaptar ao sistema mundial? Sendo que está tão bom, resolveu o problema de quase todo mundo, com relação a finanças. Os irmãos estão aí? Quem conseguiu pegar? Quem não tem a marca da besta não compra e não vende. Então, o que é não sabemos. Para que serve nós sabemos. Para comprar e para vender. Você vai comprar e vender nessa época? Não, né? Aleluia. Eu também não vou precisar. Vou estar com o Senhor. Amém? E caso eu for e você ficar, você pode pegar tudo que é meu, tá? Tranquilo. Pode ir lá em casa, pegar tudo para você. Obviamente estou brincando, né, irmãos? Porque vai ser triste. Não vai ser bom ficar aqui. Isso está prestes a acontecer. Observe o cenário mundial. Está muito prestes a acontecer isso. Nós estamos assim bem próximos disso mesmo. E acredite, irmão, vai nos pegar ou vai pegar muita gente de surpresa.
Acredite em mim. Verso 17, verso 18. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem. Diga assim, um homem. É o número de um homem. Diga, um homem. Observe, e o seu número é 660. Presta atenção, vai aparecer um homem, diga um homem, e vai propor um número. Essa é a marca da besta. A marca da besta é o número de um homem. Presta atenção, não é um número de homem, é o número de um homem. É uma pessoa específica que vai propor isso. Os irmãos estão aí? Fique atento, irmãos. Isso está prestes a acontecer. Os irmãos estão aí? O que nós precisamos? Nós precisamos não estar aqui. E o que nós temos que fazer para não estar aqui? A vontade de Deus. Jesus Cristo disse em Mateus capítulo 7, verso 21, nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Se você tem a consciência tranquila de que você está fazendo a vontade de Deus, então fique tranquilo, porque nada disso aqui é para você. Você não vai estar aqui. Mas, se você está com a sua consciência pesada, dizendo, pastor, tem muitas coisas que são vontade de Deus que eu deveria fazer e eu não estou fazendo. Então eu te aconselho, hoje é dia de você decidir fazer a vontade de Deus a partir de agora. Ah, pastor, mas eu vim até aqui assim. Mas a partir de agora você pode ser diferente. A partir de agora você pode começar a fazer a vontade de Deus. Amém, irmãos? Olha para mim. Fazer a vontade de Deus é uma decisão. Decida, vai lá e faça, em nome de Jesus Cristo. Comece a entender o que Deus quer de você. Vai e faça o que Deus quer que você faça. Olha para mim. Não serão livres pessoas importantes, ricas, grandes, famosas. Serão livres aqueles que guardaram a palavra de Deus, diz a Bíblia. E isso é para todos, não importa o lugar que você mora, não importa onde você veio, não importa se você é a pessoa mais pobre da face da terra, se você fizer a vontade de Deus, nesse tempo aqui, você vai estar na glória com o Senhor, enquanto muita gente vai estar sofrendo aqui na terra. Amém, irmãos? Os irmãos estão aí? Faça a vontade de Deus. Olha para o seu irmão e fala, irmão, faça a vontade de Deus. Ou pergunte para ele, você tem feito a vontade de Deus? Ah, pastor, eu não vou me envolver, não vou me envolver com esse negócio de igreja, não. Eu sinto muito, porque você decidiu não se envolver com a única coisa que Deus tem feito na terra, a igreja. O único plano de Deus. Deus não tem plano B. O plano de Deus é a igreja e Ele vai com ela até o fim. Amém, irmãos? Se você quer se envolver com Deus, não tem outra forma a não ser se envolver com a igreja. Quando eu falo igreja, eu falo do corpo de Cristo e não de uma placa, obviamente. Amém?